Nutrição e atividade física, será que esses dois temas têm alguma relação? Será que a atividade física que você faz e a alimentação que você tem relação uma com a outra? Hoje vamos falar sobre esse assunto. Eu trouxe uma convidada muito especial, Michele Marim. Tudo bem, Michele? Tudo. A Michele Marim, ela é nutricionista, formada pela Universidade da Unigran e é pós-graduada em nutrição do desportistas e atletas, em fitoterapia aplicada à nutrição clínica e atualmente atua em consultório juntamente como membro do equipe multiprofissional do Dr. Rafael Alves, um nutrólogo e médico esportivo. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Larissa. É sempre importante falar um pouco mais sobre o que eu gosto, minha profissão, e um tema tão importante assim, né? Fala pra gente, conta um pouquinho da sua história. Por que você foi parar na nutrição relacionada a essa parte do esporte? Tem alguma relação com a sua vida? Tem tudo a ver. Na verdade, desde a adolescência eu sempre pratiquei atividade física, né? Já joguei handball, ia em campeonatos, então eu dei muito trabalho para minha família. Então fui para essa área, né? Porque ou eu iria me tornar educadora física ou nutricionista. Então esse meu jeito muito elétrico, muito ativa, de querer resolver as coisas. Então, eu me identifiquei logo de cara com a nutrição e fui depois caminhando para a nutrição esportiva por gostar, ser apaixonadamente pelo esporte. Então, hoje, eu atuo também, já competi, né, em campeonatos, na verdade, da área do CrossFit. Então, que tá super em alta, né, Michele? Tem 6 anos já que eu pratico. Hoje eu não estou competindo mais, mas assim, já fui para essa área de competição. E eu vi o quão é importante, né, a relação da alimentação com o esporte e os benefícios, né, na verdade, que a gente colhe. A gente sabe que hoje é o combustível, né, a alimentação ali para o nosso carro, que é o corpo, né, então faz todo sentido. E eu quis estudar um pouco mais sobre assim, esses benefícios e atender esse público que tem muita carência também hoje no mercado, né, tem muitas pessoas com dúvidas, enfim. Legal. E quando a gente fala então de esporte e alimentação, eles andam juntos, certo? Quais seriam as orientações principais com relação a essa parte da alimentação para quem quer iniciar essa jornada do esporte? Então, como eu disse, eu procuro sempre dizer, né, que a nutrição, a alimentação, né, é o carro-chefe, né? Mas o primeiro ponto, pessoal, é a gente procurar um profissional nutricionista que seja ali capacitado, né, para te entender, te orientar, entender a sua individualidade, né, bioquímica. A gente tem perfis diferentes, né? Nós mulheres oscilamos lá, né, com o nosso ciclo menstrual. Então, demais, né? Exatamente. Então a gente não pode achar que começou a correr, né, 2 dias na semana e já é um atleta, né? Então a gente tem que entender essa diferença e saber, né, que a nutrição é a base de tudo. A gente eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem que individualizar, né? Então eu traço ali um perfil, como que é a frequência, né, dessa atividade física. Hoje a gente tem uma centena, né, de atividades físicas. Sim. Então sempre começa com aquela história, né? A pessoa quer emagrecer, começou a caminhar, gostou da corrida, começou a melhorar a alimentação e aí não foi no profissional, e aí se inscreve lá para uma corrida e logo depois machuca ou tem alguma lesão. Então, não necessariamente foi pelo esporte, também pode ter sido pela má alimentação, a carência de alguns micronutrientes, de uma alimentação mais condizente em calorias para aquele determinado ritmo de esporte, né? Então, como eu disse, é o combustível, então, para o nosso carro, né? Então a gente tem que começar escolhendo bem, né? Comendo menos alimentos processados, ultraprocessados, né? Dar mais preferência aos alimentos in natura. E sem contar que a alimentação para um praticante de atividade física, ela tem que ser também anti-inflamatória. A gente tem que, assim, fazer com que esse indivíduo se recupere, né? Para depois fazer novamente atividade física e seu ciclo de treinos, né? E também é rica em antioxidantes, né? E todos
os nutrientes essenciais aí para a gente ter uma melhora, né, na atividade física. Ah, legal. Eu sou prova viva do que você está falando, sabe, Michele? Eu retornei à atividade física também na corrida. Comecei nessa caminhada, do jeitinho que você foi falando e eu fui me encontrando na tua fala. E foi muito engraçado, porque eu sempre tive essa perspectiva e essa preocupação da composição corporal, sabe? Então, logo que eu iniciei as atividades físicas e fui para a corrida, eu fui fazer uma bioimpedância, que é o exame que diferencia exatamente isso, quanto de massa magra, quanto de gordura tem no nosso corpo. E, passados 6 meses, eu repeti esse exame. E quando eu fiz o exame novamente, pasme, depois de muita atividade física, praticamente de segunda a sexta eu corria, mas eu não fazia musculação e não cuidava da minha alimentação de forma específica para esse tipo de treino. Pasme, eu perdi muita massa magra. E fiquei muito mais flácida. Olha que engraçado. E não é assim que a gente imagina, né? Não. Você fala, nossa... E olha que eu já tinha certo conhecimento sobre a área. Imagina quem não tem e começa a fazer uma atividade física sem esse olhar do profissional, né? Então, assim, eu sou prova viva disso, de que a gente realmente precisa ter esse olhar para qual tipo de atividade física, né? Você estava falando. Então, qual alimentação... Vai precisar de mais carboidrato, menos carboidrato, mais proteína, menos proteína. Então, tudo isso só o profissional que vai saber realmente dizer, né? Calcular justamente para aquela atividade física. Então, assim, até o indivíduo que busca hipertrofia, a gente tem um aumento ali das proteínas, né? E não é, assim, não é fácil comer a quantidade X de proteína ao longo do dia. A gente tem que ter uma distribuição ali de 4 a 5 refeições, em torno de 20 a 30 gramas de proteína ali por refeição, e principalmente em caso de mulheres, não conseguem comer as 100 gramas ali de carne ou de frango. Porque é o que você falou, né? 20... É muito importante deixar isso bem claro, né, Michele? 20 a 30 gramas de proteína não é 20 a 30 gramas de frango, 20 a 30 gramas de carne, né? Cada alimento tem uma dose específica de proteína. Né? Então, por exemplo, o frango, 100 gramas de frango vai ter lá vamos supor aqui, 20 gramas de proteína. Então, de 100 gramas, não são 100 gramas só de proteína. Tem que tomar muito cuidado com essa associação, Exatamente. Né? E aí, assim, muitas vezes nas dietas, assim, que as pessoas pegam no Google, na internet, informação, arroz com frango, e assim, acaba, ou uma pessoa que está correndo, acaba cortando o carboidrato, o arroz, o pão, o macarrão, sendo que é um substrato energético e essencial para quem faz atividade física. Por isso eu reforço a importância de vocês consultarem, né, com um nutricionista, um profissional adequado para que redistribua, né, essas calorias que você vai precisar, tanto qualquer objetivo, seja emagrecimento, seja uma performance, seja o ganho de massa muscular dentro da sua atividade física. É isso. Então você já deixou bem claro que existe sim uma diferença entre ser um atleta e um praticante de atividade física, certo? Certo. Assim, pontuando um pouco mais, o atleta, ele vive para isso. Então, ele tem uma jornada ali de treinos, muitas vezes ele passa o dia todo treinando, né? Ele tem ali 2 a 3 sessões. E o praticante da atividade física, ele não tem essa frequência, ele não tem um volume tão específico de treinos, né? E aí eu digo mais, ainda temos o atleta amador, que no caso fui também, né? Que a gente tem a jornada ali de trabalho de 8 horas, né? E aí a gente tem ali as 2 a 3 sessões, às vezes, no dia. Né? Lógico que a recuperação fica um pouco prejudicada, mas é o que mais a gente atende hoje, são os atletas amadores também, né? E individualizar essa ingesta proteica e calórica, e das vitaminas e dos minerais, né? Porque eu costumo dizer assim, não adianta achar que a vida é feita só de carboidrato e proteína, sem as vitaminas, ou seja, sem frutas, verduras, legumes, a gente não consegue fazer processos ali importantes dentro do corpo, né?
Exatamente. O exercício físico, ele promove, né, várias adaptações fisiológicas no nosso corpo, além do bem-estar, né, a produção de serotonina, né, tem os nossos hormônios da felicidade, mas é casar, né, é bem a nossa fala inicial, de alinhar um, complementar o outro, né, como eu disse, é o combustível ali que vai nutrir seu carro, então você tem que colocar combustível de qualidade também, né, não de má qualidade, seu carro vai pifar, né. E é um conjunto, né, Exatamente. igual no carro, como você disse, não é só gasolina que coloca lá dentro, é água, é óleo, né, tem todo um processo ali, e dentro do nosso corpo não é diferente, né, Michele? Então alimentar-se bem antes, durante e depois. Uma dúvida que é muito frequente, eu acredito que no consultório você deve ouvir muito isso, sabe? O que eu como antes do treino? O que eu como depois do treino? Será que só realmente o que é antes ou depois é o que importa? Não, pessoal. Pelo contrário, pelo contrário, é toda a alimentação. Então, o cálculo que nós fazemos como nutricionista, a gente distribui toda a sua rotina alimentar. Então, eu costumo dizer que o que você come antes do treino são todas as refeições, é chamado de pré-treino, porque a gente tem um estoque de glicogênio, a gente forma, né, o nosso estoque tanto no fígado como no músculo, então não é a refeição que antecede o treino, né, que seja 30 minutos, 1 hora, que vai fazer só diferença. Então a gente tem que ter uma boa uma refeição importante ao longo do seu dia, né? Então, assim, é uma dúvida comum, Larissa, porque depende muito de cada esporte, né? Então, sim, a gente puxando um gancho ali para academia, né? Então, as pessoas muitas vezes vão para academia muito cedo, né? Porque trabalham e aí elas não comem nada, não se alimentam, mas ela tem um estoque da noite anterior ali armazenado no que ela comeu durante o dia anterior, e aí por isso que ela consegue fazer sim atividade física ali em jejum, mas lembrando sempre, isso é individual, tem pessoas que têm vertigem, não baixa pressão, né, indo em jejum, então é bem individualizado, cada caso é um caso. E lembrando sempre assim, que o carboidrato é a principal fonte, né, de energia. Então, às vezes a gente... todo mundo tem muito medo, Tem né? muito medo, lógico, gente, né? Excessos, não, né? Os excessos. Não vai me acordar comendo uma barra de chocolate, né? Não a qualidade, a qualidade também, isso, né? Exatamente, por isso que a gente tem que personalizar essa alimentação. Durante o treino, seria mais para um indivíduo ali que tem uma sessão maior de 1 hora, Legal. 1 hora e meia, né? Então, atletas ou praticantes que sejam, que vá até mais de bike, geralmente, né? A gente atende muito ciclista, então acima de 30 quilômetros, 40, depende do percurso, corredores, né? Que vão se preparando para maratona, né? Meia maratona. Meia maratona, isso, exatamente. Então, assim, tem a planilha, né? Por isso que é importante, né? Ele ter passado também com o educador físico para personalizar aquele treino, e aí o nutricionista personalizar a dieta de acordo com aquele treino, com aquela jornada ali de treinos, né? De execuções, que daí a gente vai saber também o gasto, né? Energético. Exato. Que vai ter. Então, eu mesma já fiz planilhas que é a fase de endurance, a fase de competição, pré-competição, então a demanda energética era maior, outra menor, então assim por diante. E lembrando também do pós-treino, né, onde a gente vai restaurar nossas fibras musculares, então a gente não precisa somente da proteína, a gente também tem que ter uma boa hidratação, uma boa fonte ali de carboidratos, né, então tudo é de acordo com a individualidade, da pessoa, tipo de atividade, o tipo de atividade física. Porque assim, a gente lembrar que diferente, né? Tem pessoas que nadam, né? Um competidor de natação, ele vai ter uma ingesta de calorias ali de 4, 5 mil calorias. Agora, nós, meros mortais, não. Corredores de final de semana não vai dar certo, né? Não. Não vai ser condizente, essa necessidade não vai ser tão alta, né? E é muito legal, a gente até brinca, né? O que eu faço depois do treino, né? Eles perguntam muito assim, toma água e toma banho, que é a melhor coisa que você faz. Exatamente. Brincando, né? Lógico que existem os casos que a gente realmente precisa fazer uma reposição maior, mas se alimente bem,
cuide de todos os grupos alimentares, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, gorduras de boa qualidade. E que você vai estar, com certeza, sendo mais assertivo nesse sentido, né? Então, você falou já dessa questão das necessidades nutricionais, que são determinadas dependendo do atleta ou se é um praticante de atividade física mais leve. Porque muitas vezes, vamos falar a verdade, né, Michele? Começa a fazer academia e já acha que tem que comprar whey, que tem que comprar creatina, que tem que comprar um monte de coisa. Calma. Calma, porque cada caso é um caso. Cada pessoa vai precisar realmente de uma quantidade diferente. Sim. E tomar muito cuidado, porque hoje no mercado tem muitas opções, né? Tem com relação bastante. A essa parte de suplementação, dê uma pincelada para a gente entender um pouquinho como que funciona. Então, a suplementação, como você disse, ela só vai colaborar com uma alimentação saudável. Então, ela complementa a alimentação. Então, existem os pontos negativos, que é muito fácil acesso, muita propaganda, os combos, né, que são baratos, e aí às vezes a gente chega na academia, quer ganhar massa muscular e já compra aquele combo, sem tanta necessidade mesmo fisiológica. Será que você vai precisar realmente desse hipercalórico? Será que essa quantidade grande ali, né, de creatina que eu vejo que as pessoas usam sem necessidade, né? Então a gente, de novo, voltar a atenção para o profissional nutricionista, para que ele te oriente os suplementos adequados para aquela prática esportiva. Existem vários, né? Lógico, assim, um ponto muito positivo, principalmente, assim, existem nutrientes que a gente não consegue, né, na própria alimentação, que são os nutrientes essenciais, como, por exemplo, ali o ômega 3, que é um importante anti-inflamatório. Então, é muito difícil hoje na nossa alimentação a gente comer muito peixe, castanha, todos os dias, né? Se fosse um pouquinho mais fácil, então a gente não usaria também. Então, a gente falou lá atrás da proteína, para a gente tentar bater a recomendação de proteína. A gente usa muito whey protein, então bem de maneira forma mais prática, mais né? prática, exatamente, principalmente as mulheres não têm tem uma dificuldade, né, de se ganhar massa muscular, de comer um pouquinho mais de proteínas ao longo do dia também, né? Mas assim, esses são os pontos positivos também para um atleta suplementar, pensando numa dieta alta de 4, 5 mil calorias. Você imagina quanta comida que ele tem que comer. Muito. Então, a gente precisa dos géis de carboidratos, né, que são eficientes. Então, são pontos positivos, mas como a gente disse anteriormente, sempre de maneira individual, nada assim, né, algo que a gente precise gastar, né, sem tanta necessidade. Mas os pontos negativos são esses. E aí a gente tem as fraudes também, né, os rótulos, às vezes contendo que o produto não tá, né, a gente viu as últimas pesquisas também da creatina, que ela suporta até 20% ali, né, de ter alguma mistura, mas algumas tem um pouco mais, então sim, só uma pincelada mesmo, que procure sempre um profissional nutricionista para te orientar individualmente, para que você não compre ali suplementos sem ter tanta necessidade, pessoal. Não, e além disso, eu até brinco, né, acaba ficando um xixi caro, porque você está consumindo uma coisa que você realmente não está aproveitando, né, e está gastando dinheiro à toa. Então, eu acho que realmente, eu, por exemplo, tenho dentro da minha prática clínica, utilizar o suplemento, como eu não trabalho com desportivo, meu público é mais mulheres, gestantes, né, mulheres que precisam aí reestabelecer após a gestação aí um ganho de massa, uma perda de gordura. Eu utilizo a suplementação mais como um complemento quando eu não consigo que essas mulheres comam ovo, frango, carne, leite, iogurte, queijo. A gente tem tanta fonte gostosa, né, de alimentar, comer. Então, não adianta, o corpo não absorve uma grande carga de proteína de uma vez. Então, às vezes eu pegava no consultório, quando vai fazer o recordatório, né, que é o relatório daquilo que você comeu ali durante o dia, a gente vai ver, às vezes a pessoa está comendo ali 4, 5 ovos no café da manhã e ainda suplementando com whey no mesmo horário. Não tem, para essa pessoa na situação com uma atividade física eventual, que eu brinco, né, 3 vezes por semana, não tem necessidade. Então, você está utilizando um produto caro para essa finalidade, mas barato
quando você usa ele de forma adequada. Exatamente. Individualizada, né? Exatamente. E assim, lembrando também que tem atividades físicas que exigem mais, outras menos, então não adianta a gente utilizar indiscriminadamente para ter um resultado maior sem você ter necessidade. Então, você pode ter uma sobrecarga assim renal, isso futuramente, né? A Larissa falou, o xixi, um cocô caro, gastar dinheiro, né? Enfim, a gente tem que usar a mente, né? Exatamente. Na realidade, usar o profissional certo para que ele use a mente para nós, né? Porque realmente, eu, por exemplo, para mim, com relação à alimentação, para as minhas práticas de atividade física, eu tenho uma nutricionista que cuida disso para mim, porque não é a minha especialidade. Então, buscar um profissional que realmente saiba aquilo que está fazendo também faz total diferença. Sim. Nossa, Michele, achei incrível, foi muito esclarecedor, eu agradeço de coração mesmo você ter aceito o nosso convite. Quero te ver mais vezes por aqui, para a gente falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente tem muitas dúvidas, tá? Sim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, curtam, compartilhem, encaminhem para os seus amigos, principalmente aquele que está lá achando que tem que comprar um monte de suplemento, que tem que fazer um pré-treino mais que maravilhoso e esquece do que come durante o dia todo, inclusive durante o final de semana, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.